Eis uma coisa bem curiosa. Acordas uma manhã e algo mudou. Não lá fora, note bem, mas cá dentro. Começas a ver além das jogadas da corrida dos ratos, da busca incessante por mais, mais e mais. Percebes, talvez pela primeira vez, que o sentido da vida é simplesmente estar vivo. É tão simples, tão evidente e tão music básico. No entanto, toda a gente corre de um lado para o outro em pânico total, como se fosse preciso conquistar algo maior do que eles mesmos. E surge então o problema estranho. As faturas continuam a chegar, o aluguer tem de ser pago, a conta no banco vai se esgotando. E eis-te nessa situação esquisita, desperto no espírito, mas sem um tostão no bolso. Que piada cósmica música esta! Olhas à volta e vês pessoas completamente adormecidas, sem consciência nenhuma, a perseguir o dinheiro como fantasmas famintos. Music. E elas parecem estar a safar-se bem. As contas bancárias delas cheias, as casas grandes, os carros novinhos em folha. E tu aqui, que viste o ilusão por trás de tudo, e nem consegues pagar a luz. Que raio se passa? Deixa-me dizer-te uma coisa. Music. Não é por acaso, não é nenhum erro grave na ordem do universo, é exatamente assim que tem de ser, pelo menos por um tempo. E se compreenderes o porquê, deixarás de resistir e começarás a notar o dom extraordinário escondido nesta luta. Sabes, o dinheiro é uma coisa muito peculiar. Não é riqueza de todo, é apenas uma forma de medir a riqueza, um símbolo, um music sinal, um acordo social. A verdadeira riqueza é o ar que respiras, a água que bebes, o alimento que nutre o teu corpo, o abrigo que te protege do frio. O dinheiro é só a contabilidade, mas tornamo-nos tão fascinados pela contabilidade que esquecemos o que ela devia representar. Pensa, Music, nisso. Aqui está um homem com $1 milhão no banco. Senta-se no escritório a preocupar-se com a bolsa, a verificar as music contas, a calcular o seu patrimônio líquido. Esqueceu-se de provar o café, esqueceu-se de sentir o sol na pele, esqueceu-se de que está a respirar. Será este homem rico? Ou está tão ocupado a contar os seus símbolos music que perdeu o contato com o tesouro real? Quando acordas espiritualmente, algo fascinante ocorre. Deixas de ficar hipnotizado pelos símbolos. Deixas de confundir o menu com a refeição. A receita não é o jantar. O mapa não é o território. E, de repente, o dinheiro perde o controle sobre ti. Deixa de ser o mais importante. Deixa de ser o objetivo da tua vida. Isso é maravilhoso. Isso é liberdade. Mas cria um problema prático, Music, porque o mundo à tua volta ainda não acordou. O senhorio quer o aluguer em euros, não em iluminação espiritual. O supermercado não aceita sabedoria espiritual, música em troca de pão. E assim, vês-te apanhado entre dois mundos, desperto num mundo adormecido, a tentar viver por um conjunto de valores enquanto estás rodeado por outro. Agora, deixa-me explicar por que isto acontece a quase toda a gente que começa a despertar. A primeira razão é bem simples. Quando acordas, perdes a motivação para o jogo. Vês, a maioria das pessoas trabalha não porque adora o trabalho, mas porque tem medo. Medo de ser pobre, medo de ser julgado, medo de ficar para trás na grande corrida. O medo é o combustível que move a máquina econômica. Mas quando acordas, o medo começa a dissipar-se. Percebes que entraste neste mundo sem nada. Music, e sairás sem nada. Compreendes que o propósito da vida não é chegar à morte em segurança com uma conta bancária intacta, mas sim deslizar de lado, completamente gasto, totalmente esgotado, a rir até ao fim. O pavor da pobreza perde as presas. E sem esse medo a impulsionar-te, naturalmente abrandas. Deixas de te arrastares até ao topo, deixas de sacrificar o presente por um futuro seguro imaginário. Isso é lindo. Isso é saúde. Mas num mundo organizado em torno do medo e da competição, significa que provavelmente ganharás menos dinheiro, pelo menos por enquanto. A segunda razão é que o despertar tem o dom de fazer cair os antigos interesses. Pensa nisso. Antes de acordar, talvez estivesses fascinado em subir na hierarquia da empresa, em impressionar os vizinhos, em acumular símbolos de estatuto. Essas coisas davam-te energia, motivavam-te, faziam-te sair da cama de manhã. Mas depois, vês além delas. Percebes que o estatuto é só um jogo de faz de conta, que a escada corporativa não leva a lado nenhum em especial, que os teus vizinhos não te prestam tanta atenção como pensavas. Music. E de repente essas buscas parecem vazias, parecem como tentar polir copos de plástico. Music, quando descobriste a nascente da montanha. Podes continuar a ir trabalhar, podes continuar a pagar as faturas, mas o fogo das antigas ambições apagou-se. Já não estás disposto a vender a alma por um salário.
Já não estás disposto a passar horas em tarefas que parecem sem sentido só para acumular mais e fichas. Música. E claro, isso repercute na tua situação financeira. Agora, eis o terceiro motivo, e este é bem subtil. Quando acordas, começas a perceber-te de como o sistema monetário realmente funciona, e essa consciência pode tornar-te um pouco relutante em te envolveres por completo nele. Percebes que todo o jogo econômico assenta no medo, na escassez, na ilusão de que não há o suficiente para todos. Vês como ele transforma as pessoas em rivais, em adversários. Como faz com que se esqueçam da sua humanidade essencial. Compreendes que quem tem mais dinheiro nem sempre é o ser humano mais realizado? Na verdade, começas a desconfiar que a busca pela riqueza frequentemente gera uma espécie de pobreza espiritual. Um estreitamento da mente, uma perda das próprias coisas que tornam a vida valiosa. Por isso, hesitas. Contens-te. Não te atiras de cabeça ao jogo porque viste o preço da vitória. Não se trata de preguiça, é sabedoria. Mas isso significa que provavelmente não vais enriquecer. Pelo menos, não no sentido tradicional. Deixa-me contar-te uma história. Havia um pescador que vivia junto ao mar. Todos os dias, saía no seu barquinho, apanhava peixe suficiente para alimentar a família e vendia alguns no mercado. Depois, regressava a casa, almoçava com a mulher, tirava uma sesta à tarde, brincava com os filhos ao entardecer e passava as noites a tocar música com os amigos. Um dia, apareceu um empresário rico de visita, viu o pescador a descansar à tarde e disse: "Por que não estás a pescar? Podias apanhar mais peixe?" "Por que apanhar mais peixe?" perguntou o pescador. Música. "Bem, se apanhasses mais peixe, podias vendê-lo e ganhar mais dinheiro, e depois, o que faria eu com o dinheiro?" "Podias comprar um barco maior", explicou o empresário. "Com um barco maior, podias capturar ainda mais peixe. A certo ponto, música, podias adquirir vários barcos, contratar outros para pescarem por ti e tornar-te muito rico. E depois, podias reformar-te e passar os dias a descansar à tarde, a brincar com os filhos e a tocar música com os amigos ao entardecer", respondeu o pescador. O pescador sorriu. Música. "Mas é exatamente o que estou a fazer agora, percebes?" O pescador não tinha falhado em compreender como ganhar dinheiro, tinha apenas visto além da ilusão de que acumular dinheiro era o objetivo. Já vivia a existência que o empresário passaria anos a tentar conquistar. Já era rico na única forma que conta de verdade. Quando acordas espiritualmente, tornas-te mais como o pescador. Dás-te conta de que o objetivo que todos perseguem está já ao teu alcance neste preciso momento. A paz que esperam comprar com as poupanças para a reforma está disponível nesta respiração. A segurança que julgam que o dinheiro trará, música, já aqui está, no simples facto de estares vivo. A liberdade que imaginam que a riqueza proporcionará já se encontra presente quando deixas de ser escravo da necessidade de ter mais. Mas eis o que se passa a seguir. Assim que vês isto, assim que o compreendes de facto, deparas-te com uma escolha. Continuas a jogar o jogo do dinheiro sabendo plenamente que se trata apenas de um jogo, ou sais dele de todo? Música. E é aqui que muitos despertos se atolam, pensam que a solução é rejeitar o dinheiro por completo, tornar-se nômadas sem um tostão. Mas isso é só mais uma armadilha. É o ego disfarçado de espiritualidade. O verdadeiro despertar não consiste em repudiar o dinheiro, tal como não se resume a persegui-lo. Música. Trata-se de ver o dinheiro pelo que ele é na realidade, um instrumento útil, nem mais nem menos. Quando estás verdadeiramente desperto, podes usar o dinheiro sem que ele te use a ti. Podes participar no jogo sem seres manipulado por ele. A questão não é se deves ter dinheiro ou não o ter. A questão é se o dinheiro te tem a ti. Consegues segurá-lo com leveza? Consegues música utilizá-lo quando precisas e soltá-lo quando não? Consegues ganhá-lo sem vender a alma e gastá-lo sem perderes a liberdade? Esta é a música arte. Esta é a dança, e leva tempo a aprender. É por isso que tantos que acordam passam por uma fase de dificuldades financeiras, estão a aprender uma dança nova, estão a descobrir como viver no mundo sem serem do mundo, estão a perceber como se sustentar música sem se venderem. E durante este período de aprendizagem, haverá lutas. As antigas formas de ganhar dinheiro já não funcionam, porque exigiam que estivesses adormecido, impulsionado pelo medo, motivado pela ganância, mas as novas vias ainda não se revelaram. Música. Encontras-te na lacuna, no espaço entre a velha vida e a nova. E nesse espaço, muitas vezes há muito pouco dinheiro,
Mas ouve com atenção. Essa lacuna é sagrada, essa luta é santa. Não estás a ser castigado, estás a ser transformado. O universo não te está a negar a abundância. Estás a ensinar-te uma nova relação com a abundância. Pensa assim. Uma serpente tem de largar a sua velha pele para crescer. Durante o processo de música, veja a casca do ovo. Assim que o pintinho sai, fica exposto. A defesa antiga está a desvanecer-se e a nova camada ainda não endureceu. Mas se o pintinho tentasse agarrar-se à velha casca por receio, morreria. Tem de passar por essa fase frágil para se tornar algo maior. Música. É isso que lhe está a acontecer. A sua antiga ligação ao dinheiro, o seu velho modo de sobreviver no mundo, está a cair. Sim, é desconfortável. Sim, é música aterrorizador. Mas se tentar apegar-se aos hábitos passados, se tentar voltar a dormir só para se sentir seguro financeiramente, vai asfixiar. Não pode desaprender o que sabe, não pode desver o que viu. A única saída é avançar. A única forma de passar é mergulhar de cabeça. E do outro lado desta provação surge uma nova forma de estar no mundo. Uma maneira que é ao mesmo tempo espiritualmente desperta e financeiramente viável. Uma via que lhe permite ter o suficiente sem precisar de tudo. Uma via que o deixa trabalhar sem transformar o emprego na sua identidade. Uma via que o autoriza a usar o dinheiro como ferramenta sem o elevar a objetivo final. Mas tem de confiar no processo. Tem de acreditar que o universo não o vai deixar passar fome. Afinal, os pássaros não têm contas bancárias, música, e no entanto são alimentados. As flores não se preocupam com o seu patrimônio líquido e ainda assim são vestidas de beleza. Se a natureza cuida de cada pardal, de cada folha de relva, não cuidará de si? Isso não quer dizer que se deite ao sol e não faça nada. Não significa tornar-se irresponsável. Significa agir de um lugar diferente, agir a partir do amor em vez do medo. Trabalhar porque há tarefas a realizar, não para provar o seu valor. Ganhar dinheiro porque ele é útil, não porque é tudo. E eis o que tenho reparado. Quando as pessoas fazem esta mudança, quando realmente largam o medo e começam a viver de um lugar de confiança, o dinheiro costuma fluir com mais facilidade. Nem sempre, nem de imediato, mas no final. Porque, quando não se agarra ao dinheiro com unhas e dentes, quando não esmaga cada chance com desespero, torna-se mais criativo, mais descontraído, mais apelativo para colaborar, mais agradável nos negócios, mais receptivo às oportunidades. A água turva clarifica-se melhor deixando-a em paz, quando para de se debater para impor o sucesso financeiro, quando deixa de entrar em pânico por causa de cada fatura, quando simplesmente se permite estar presente no que existe, algo muda, a água começa a assentar, as respostas surgem, as chances aparecem. Não porque as esteja a forçar, mas porque deixou de as bloquear com a sua ansiedade. Mas deixe-me ser bem claro numa coisa. Música. Isso não implica que se torne rico no sentido tradicional. Pode nunca ter 1 milhão na conta, pode nunca possuir uma casa grande ou um carro de luxo. E música, isso está perfeito, porque terá algo muito mais precioso. Música terá a sua vida de volta, terá o seu tempo, terá a sua tranquilidade, terá música a si próprio. A pessoa espiritualmente desperta acaba por descobrir que há 2 tipos de música pobreza. Há a pobreza de não ter dinheiro suficiente, que é passageira e resolúvel. E há a pobreza de vender a alma pelo dinheiro, música, que é eterna e pode destruí-lo. Melhor estar falido por um tempo do que rico e vazio por dentro para sempre. E assim, aqui está, desperto espiritualmente e a lutar financeiramente. O que faz? Primeiro, para de resistir. Para de ver a sua dificuldade financeira como prova de que há algo errado consigo, ou de que Deus o abandonou, ou de que falhou. Vê-a pelo que é. Um período de transição, um momento de aprendizagem, uma passagem sagrada de um modo de ser para outro. Segundo, faz o que pode. Procura trabalho que não traia a sua alma. Paga as contas da melhor forma possível. Vive de forma simples. Pede ajuda quando precisa. Não há vergonha nisso. O universo cuida de si. Música lhe chega através das pessoas que se ajudam mutuamente. Deixe-se ajudar. Terceiro, confia. Confia que está precisamente onde deve estar. Confia que esta provação tem algo para lhe ensinar. Confia que a mesma inteligência que fez crescer o seu corpo a partir de uma célula única, que faz bater o seu coração sem esforço seu, que o respira enquanto dorme, essa inteligência não o vai largar. Agora, está amparado, está apoiado, está música amado. Não pelo dinheiro, mas pela fonte de tudo.
E por último, recorda o que já aprendeu. O sentido da vida não está em possuir, conquistar ou acumular. O sentido da vida está no viver em si, música no respirar, no ver, no saborear. Já é rico sem medida, se só parar tempo suficiente para notar. Tem olhos que veem um pôr do sol, tem ouvidos que escutam música. Música, tem um corpo que sente o calor do sol. Tens uma mente capaz de conhecer o assombro, tens um coração que sabe amar de verdade. Esses são os tesouros autênticos, são eles que contam de verdade, e não se compram, nem se vendem. Por isso sim, podes estar sem um tostão, mas estás desperto, e esse despertar vale mais do que todo o dinheiro guardado em todos os bancos do planeta. Porque o dinheiro arranja-te montes de coisas, mas nunca te dá consciência. Music não te compra liberdade, não te traz a serenidade de saberes quem és na realidade. Não és alguém que tem ou não tem dinheiro. És a percepção onde o ter e o não ter surgem e se desvanecem como nuvens no céu. As nuvens chegam e partem, mas o céu perdura. Tu és o céu, e o céu nunca é pobre, nunca falha, nunca precisa. Isto não resolve o pagamento da renda. Eu sei, mas altera por completo a forma como encaras essa renda. Significa que podes lidar com problemas de dinheiro sem te perderes. Significa que podes estar falido sem ficares destruído. Significa que podes enfrentar batalhas sem cair no desespero, pois sabes que o teu valor não se mede em euros, e a tua existência não se resume ao saldo na conta. Os espiritualmente despertos costumam passar apertos financeiros não como castigo, mas porque estão a aprender algo, música que o mundo adormecido esqueceu. Estão a aprender que a vida não gira à volta do dinheiro. Estão a aprender que a verdadeira riqueza, música, é a própria consciência. Estão a aprender que se pode viver com abundância em pouco, se estiveres atento o suficiente para ver a fartura que já existe. Este aprendizado demora. Este aprendizado tem um preço. Às vezes, o que custa é música o dinheiro, mas o que recebes em troca não tem preço. Ganhas a tua alma, ganhas a tua liberdade. Ganhas a capacidade de habitar este mundo sem te deixares devorar por ele. Ganhas a sabedoria para usar o dinheiro sem seres usado por ele. E no fim, de formas que não prevês e num ritmo que não controlas, a situação financeira tende a melhorar. Não por voltares a dormir e a correr atrás do dinheiro, mas porque aprendeste a estar desperto e a funcionar ao mesmo tempo. Aprendeste a responder às exigências práticas da vida sem ignorar a verdade espiritual da existência. Music. Mas mesmo que o dinheiro nunca chegue, mesmo que passes a vida inteira com quase nada, serás ainda mais rico do que aqueles que têm tudo, mas não sabem nada. Porque sabes quem és, sabes o que importa, sabes que és o universo a observar-se a si mesmo através destes olhos em particular. Music, a respirar-se a si mesmo através destes pulmões específicos, a vivenciar-se a si mesmo através desta vida concreta. E isso, meus amigos, é o verdadeiro ouro. Tudo o resto é só papel. Então, se estás espiritualmente desperto, music, e a passar dificuldades financeiras, anima-te. Não estás a errar. Estás a atravessar o que tem de ser atravessado. Confia no caminho. Faz o que puderes e recorda sempre que quem luta não é quem tu realmente és. O verdadeiro tu, a percepção que observa tudo isto, não pode ser tocada pela pobreza ou pela riqueza. Music. Ela simplesmente é, e isso basta. O sentido da vida é apenas estar vivo. Não enriquecer, não triunfar, não provar nada, nem conquistar nada, nem juntar nada. Apenas estar vivo, respirar, ver, sentir, música, saber. E isso já o fazes, isso sempre o fizeste, isso não podes falhar em fazer. Music. Por isso, joga o jogo do dinheiro se for preciso, paga as contas, alimenta-te. Music cuida das questões práticas do dia a dia. Mas não te deixes enganar achando que isso é o essencial. O essencial é o próprio jogar. O essencial é o próprio respirar. O essencial é este instante aqui, música agora, onde estás vivo e desperto e consciente, e nesse music instante és a pessoa mais rica que alguma vez existiu.